Muito bem, beleza. Francisca, começamos a gravar. Então, boa noite a todos. Vamos, então, dar início à nossa primeira reunião, né, literalmente, sobre o processo eleitoral. Assim, eu estou vendo esse momento como algo assim, bem histórico mesmo, né, no sentido de novidade para todos nós. Está, de fato, realizando um processo eleitoral, né? E aí a comissão, e aproveito, para quem não conhece, aproveito, né? Eu sou a presidente da comissão, né, Francisca, o Luiz Paulo e a Brisa, né, também compõem a comissão, né? Todos nós somos associados e fomos nomeados pela diretoria, né, que é quem compete fazer isso pelo nosso estatuto. Fomos nomeados a estar à frente desse processo, né, neste ano, para a eleição deste ano. E diante dessa novidade, que é de 3 chapas, e no estatuto não prevê, né, não fala muita coisa, era para ser feito no regimento interno, e nós ainda não temos um regimento interno aprovado. Então, esta comissão precisou elaborar um passo a passo, né, de como que seria realizado esse processo eleitoral. E aí, só para situar vocês de como que nós temos, como é que nós estamos fazendo. Então, no primeiro momento, quando a gente estava assim, bem perdido do que fazer, né? Só éramos comissão, mas o que é que se faz com algumas linhas só no estatuto? E aí nós nos reunimos com o grupo gestor, né? Que é o grupo gestor, para quem não sabe, compõe a diretoria e todos os conselhos e presidentes de comissão, né? Compõe o grupo gestor da ABLAI. E aí, dali, foram saindo alguns nortes, né, de como esse processo poderia ser conduzido. E, depois desse momento, o seguinte foi nos reunirmos com representantes de chapa, né, para pensarmos juntos, né, como é que seria o processo. E daí, a gente já vinha pensando, a partir do estatuto e de experiências de eleições anteriores, pelo o Marcos Enz, né, que é quem tinha presidido as comissões anteriormente, nós fomos criando um documento que depois finalizamos junto com os representantes de chapa, e cada representante de chapa também levou mais uma pessoa, né, para esse momento de construção coletiva. E daí saiu um documento que nós nomeamos de termos de procedimentos para o processo eleitoral, que é o que foi divulgado e compartilhado com todos, espero que tenham recebido. Quem não tiver recebido pode informar, que a gente encaminha. Então, nós construímos. E aí, dentro desse processo de construção, achamos que seria democrático, seria importante promover esse momento em que as chapas pudessem se apresentar, né? E também apresentar as suas propostas. E aí pensou-se nesse espaço, que também foi construído junto com as chapas, né? E aí, também já aproveito para informar vocês, porque isso já está planejado. Nós já tivemos uma reunião com a empresa que vai conduzir o processo de votação, né, no dia da eleição, considerando que, como são... o estatuto prevê que, a partir de 2 chapas, precisa ser voto secreto. E aí, como garantir esse voto secreto? Foi uma das perguntas que surgiu naquela reunião nossa anterior. E aí tem a eleição, tem a empresa, que é a Ser Digital, que é a empresa responsável pelo processo de votação. E aí ele vai, se eu não me engano, dia 22, aí pode me corrigir se eu estiver equivocado com relação ao dia. Dia 22, eles vão apresentar para nós o sistema, como é que vai ser feito, e depois o passo seguinte é apresentar a vocês. Então, vocês serão chamados para uma outra reunião para apresentar como que se dará o processo de votação. Né? Eu acho que a gente até já tem dia, mas aí, para não errar, não vou dizer, mas serão comunicados também desse dia. E aí são informes gerais para que, né, vocês saibam de como é que a gente está construindo gradativamente e coletivamente esse processo. E, então, assim, sejam todos bem-vindos, né? Assim, é uma alegria e uma responsabilidade estar aqui, né? Porque a gente sabe que esse é um momento importante para a ABLAI, o quanto que é importante essa nossa participação,
escolhermos as pessoas que vão estar à frente da ABLAE, né? A diretoria, embora não seja só a diretoria, porque ela é só, tipo assim, é o executor, mas o conselho gestor envolve os conselhos, mas o processo é diferente, né? Só quem é nesse formato de chapa é a diretoria, os conselhos serão no dia mesmo, as pessoas se apresentam no dia e depois a votação é na hora. Então, realmente, é só para a diretoria que requer esse procedimento antecipado. E aí, para isso, eu passo, né, para o Luiz, para a gente fazer essa primeira conversa, né, e ele vai conduzir, né, toda esse momento, né, de apresentação. Nós temos 3 etapas, mas aí o Luiz vai apresentar direitinho como é que vai se dar. Perfeito, Breza, obrigado. Eu acho muito importante isso que você colocou, né? Nós estamos no momento de construção desse processo, e uma coisa que está me deixando bastante animado com tudo isso que a gente está vivenciando agora é que eu me considero um neófito ainda nessa caminhada de Viktor Frankl da logoterapia. Mas uma coisa que me chamou muito, me despertou muita atenção em toda essa construção teórica da logoterapia, é que ela nasce e se consolida, e se estrutura e é validada por uma prática. Quando Viktor Frankl, no campo de concentração, decide que ele vai dar sentido à vida dele, trabalhando para dar sentido à vida das demais pessoas que estavam lá. E eu acredito que esse é um momento, um dos muitos momentos, onde a gente pode exercitar justamente essa prática da logoterapia. Porque o processo eleitoral, se a gente olhar o Brasil neste momento, inclusive, a gente está vendo um processo eleitoral tão maculado, tão prejudicado pelo comportamento dos políticos que a gente já conhece, que a gente fica meio que até desanimado quando a gente percebe o quanto a gente reproduz desses comportamentos. E aí vem esse desafio que eu achei maravilhoso, de nós que somos logoviventes, podemos fazer um processo melhor e maior do que o que a gente vê aí fora. E aí, nesse nosso micro-universo, a gente faz escola, a gente dá exemplo, a gente mostra como é possível ser logovivente em todas as circunstâncias, em todas as instâncias, principalmente nesse momento. Então, a gente teve uma reunião para elaborar para aprimorar, né, o nosso termo, a partir de um documento que o Marcos Enio graciosamente nos forneceu, e a gente agradece demais essa colaboração dele. E a gente teve uma reunião extremamente frutífera para provar que esse processo democrático é possível e que nós vamos fazer com que isso seja realmente uma logovivência. Muito bem. Esse nosso encontro de hoje, ele está sendo construído e vai ser conduzido em 3 etapas, como a Francisca falou. Na primeira etapa, nós vamos ter a apresentação por cada um dos representantes das chapas, a apresentação dos componentes da chapa, vão poder falar do currículo de cada componente, do seu próprio currículo, obviamente. Nós temos, então, destinamos a esse primeiro bloco 15 minutos para cada participante, e a partir desses 15 minutos, onde eles vão poder colocar essas suas colocações, vão poder apresentar seus participantes, e no segundo bloco, nós vamos ter cada participante apresentando as propostas da sua chapa, então cada um terá um tempo de 25 minutos para colocar essas suas propostas, e, em seguida, enquanto as propostas estiverem sendo colocadas e apresentadas pelos participantes, é o momento de nós, associados, e digo nós porque eu também sou um associado, mas é o momento dos associados que estão acompanhando esta reunião, fazerem aqui no chat as suas perguntas direcionadas a um ou outro participante. Como nós temos aí um tempo limitado, nós vamos selecionar 3 perguntas, tá bom? Vamos selecionar 3 perguntas para cada participante.
Então, a gente vai iniciar esse processo fazendo o seguinte. Nós vamos fazer um sorteio para definir quem vai começar a apresentação. E no bloco seguinte a gente inverte, no seguinte a gente inverte de novo. Para que a gente possa fazer esse sorteio de um modo assim bem, vamos dizer, claro e democrático, eu tenho aqui uma plataforma, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma plataforma que é um jogo do bingo. Então, eu coloquei aqui, está na base aqui, depois eu vou colocar dentro do globo, eu vou colocar 76 bolinhas, as 76 bolinhas numeradas, de 1 a 76, então temos um número par de bolinhas, e os participantes, e sejam bem-vindos, Sanciros e Gilvan, vocês vão poder, enquanto eu coloco as bolinhas aqui no globo, vocês vão poder definir quem fica com os números pares, quem fica com os números ímpares. Vou sortear uma bolinha e, a partir daí, aquele que vencer aqui, que for o vencedor desse par ou ímpar virtual, vai poder decidir se quer começar ou se o outro começa. Lembrando que aí a gente vai invertendo a ordem nos blocos seguintes. Quanto à questão do tempo para cada candidato, eu tenho aqui um cronômetro, vai estar aqui na frente do meu computador. Quando estiver faltando 1 minuto para concluir o tempo de cada um, eu dou um aviso para que vocês possam concluir a linha de pensamento de vocês, ok? Então, eu gostaria que o Gilvan e o Sam definissem quem deseja par, quem deseja ímpar, enquanto isso eu vou colocando aqui as bolinhas dentro do globo, ok? Deixa eu ver se eu preciso liberar o microfone de vocês. Não, já está liberado. Ótimo. Tanto faz, par. Só ímpar. O microfone está desligado, Luiz. Desculpem, o Sam está com o microfone ligado, Sam? Posso ligar, se preciso. Boa noite, Isso, gente. boa noite. Gostaria que você e o Gilvan definissem entre par e ímpar quem fica com o quê, para que eu possa fazer, então, aqui o Já sorteio da bola. definimos, par. Eu sou par, ele é ímpar. Ok, perfeito. Dá só 2 minutinhos para terminar de colocar as bolinhas aqui. Eu acho que eu não fui muito prático nisso, não, né? Eu poderia ter colocado um número menor de bolas. Porque a gente já está acostumado a ter essa quantidade aqui nas nossas brincadeiras aqui de bingo. Aliás, é uma coisa extremamente saudável, né? De vez em quando a gente tira uns momentos. Muito bem. Todas as bolinhas aqui no globo. Aí a gente vai girar o globo aqui para tirar uma bolinha que seja par ou ímpar. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Isso. Assim. Vamos girando aqui o globo e vou tirar uma bolinha aqui. Muito bem.
temos aqui bolinha número 13. Número 13, ok? Então, sorteamos assim a ordem da apresentação e fica o ímpar foi o Sam, não é isso? Sam, fique à vontade para decidir se você quer começar a apresentar ou se você prefere que o primeiro a apresentar seja o Gilvan. Quem apresentar no primeiro bloco de apresentações, no segundo bloco é a segunda pessoa, correto? Correto. E no Então, terceiro bloco das perguntas é o primeiro a responder. Ok, acho justo. Gilvan, pode começar? Ok. Eu começo o segundo bloco. Perfeito. Gilvan, 15 minutos para você apresentar os seus companheiros de chapa, a se apresentar também, obviamente, os seus companheiros de chapa, e quando tiver faltando 1 minuto, então, eu aviso. Valendo. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. É uma responsabilidade muito grande, um momento histórico para a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Quero aqui agradecer a participação de todos, a presença aqui do Sam, a presença da chapa que ele representa. Quero aqui fazer os meus agradecimentos à Francisca, a Luiz, a Brisa, doutor Marcelo, por esta comissão, pelo trabalho na comissão. Quero exaltar esse momento como um momento, primeiramente, de agradecimento. Eu queria iniciar logo agradecendo, antes de apresentar as pessoas da minha chapa, agradecer, tem o microfone ligado aí, agradecer ao Paulo Cruyff, né, a todos os presidentes e suas diretorias que passaram pela ABLAI, Paulo Cruyff, o Tiago Aquino, Guilherme Falcão, Tatiana Carvalho, Alisson Pontes, Sônia Nascimento, meu total respeito a todos vocês que continuaram esse legado de Frankl e permitiram que estivéssemos aqui através de seus trabalhos. Eu gostaria de justificar um pouco e apresentar a minha chapa, mostrando um pouco do histórico do Frankl. Em 1980, tem um texto publicado em vários livros dele, A Desglorificação da Logoterapia, onde ele coloca que faz uma conclamação para todos os estudiosos da logoterapia, os logoterapeutas, propagarem a logoterapia, né? Não sejam papagaios, aquele texto clássico de Frankl. Frankl deu essa permissão. Porém, Frankl alicerçou ali alguns fundamentos, não só antropológicos, mas também fundamentos fenomenológicos necessários para a logoterapia. Logoterapia pura é com Frankl, dizia ele. A logoterapia não pura é constituída por todos aqueles seus seguidores. Mas em 1992 tem uma passagem que Frankl coloca lá tem datado lá no livro Um Homem Chamado Victor, do Garcia Pintos, quando ele percebe que a sociedade, na época em Viena, a Sociedade de Logoterapia, não estava caminhando segundo os seus propósitos, né, a sua visão. E Frankl se afasta da sociedade. Frankl se afasta e diz, isso não é a minha voz. Em 1994, Frankl repete essa ação, escrevendo para o professor Gutenberg Germano. Eu estava, na época, mais ou menos ali, em 94, estudando logoterapia em Campina Grande, dizendo a mesma coisa, cuidado com alguns momentos, cuidado com alguns personagens que vão, talvez, tirar um pouco essa visão, né? Vão desviar um pouco da logoterapia. Portanto, eu imagino que esse momento é um momento muito especial na logoterapia no Brasil, é um momento de muito crescimento, mas um momento que requer um certo cuidado. É com essa base, com esse feeling, que nós estruturamos os nossos critérios de pessoas que farão parte dessa diretoria, critérios da maturidade, critérios da seriedade, critérios da ética e critério desses fundamentos concretos da logoterapia. Quero, então, agradecer e depois, com esse preâmbulo, mostrar que os nossos membros, os membros da nossa chapa. Eu vou aqui socializar, só um momento. Todos estão vendo, por favor? Sim.
Todos veem? Ok. Então, nosso lema da apresentação da nossa chapa, comunicação, é o CPF, comunicação, participação e informação. Esse é o lema na construção do legado de Victor Emil Frankl. Esse é o lema da nossa chapa, primando por esses 3 pilares: comunicação, participação e informação. Ablai convicto de que estaremos com Frankl durante esses 2 anos, com Frankl teoricamente, com Frankl no seu pensamento, na sua visão. Aqui sou eu, me coloco a minha experiência, o meu trabalho à disposição da Ablai. Eu sou psicólogo e logoterapeuta, sou da 4ª turma do Brasil, formado em 1994, 95. Sou bacharel em arte e mídia pela Federal de Campina Grande, mestre em educação, doutor em linguística, desenvolvi um trabalho ligado à arte e fiz uma experiência na França. Meus livros, tenho deixado aí um legado de livros: Logoterapia na Prática, dos versos às cenas, da teoria à prática, Trabalho e Sentido para a Vida, Cantorias, Cordel e Cinema, do mito ao logos, Logoterapia, Análise Existencial em Tempos de Crise. Cargos de gestão. Eu dividi na nossa apresentação a titulação e os cargos de gestão. Por quê? Porque é importante, a diretoria é um cargo de gestão, um cargo que vai administrar o executivo da Ablai. Então, é importante que tenhamos pessoas experientes nesse campo de gestão. Então, minha experiência, eu sou coordenador do Núcleo Victor Frankl há 10 anos, recebi aí o legado do professor Gutenberg e venho tentando exercer com seriedade, com ética, né, na medida do possível. Sou assessor pedagógico do CEPELOG, o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Logoterapia e Imaginário. Atualmente sou coordenador da especialização em Logoterapia e Saúde da Família. Criei esse curso, escrevi o texto, mandei para o Conselho Superior da Universidade e foi aprovado, e estamos na 2ª turma. Sou atualmente, por indicação da reitora da Universidade Estadual da Paraíba, coordenador geral dos cursos Lato Sensu. Sou professor e supervisor em logoterapia da UEPB há mais de 15 anos, professor há 24, supervisor há 12 anos mais ou menos, professor do mestrado e doutorado em literatura e interculturalidade. Recentemente, já tenho aí 4 mestres formados e um doutor em vista de ser formado. O momento que está aqui está falhando um pouquinho. Professora Denise Gess, psicóloga. Denise é psicóloga clínica pela Faculdade da cidade de Salvador, especialista em análise existencial e logoterapia, especialista em dependência química na perspectiva da gestalterapia e da gestalterapia de medicina, formada em facilitadora de dinâmica de grupo, mestre em família na sociedade contemporânea da Universidade Católica de Salvador, doutorando em psicologia pela Universidade de Ciências Sociais de Buenos Aires. Eu não falei antes, mas vou falar, eu sou pai de 2 filhos, adolescentes, Letícia e Guilherme, e 3 gatos, que cuidamos aqui com todo amor também. Denise tem uma trajetória no campo de gestão também muito forte, no campo social, sobretudo. Ela é integrante e fundadora do grupo de pesquisa Logos da Universidade Católica de Salvador, coordenadora da pós-graduação em Logoterapia e Análise Existencial, professora da Associação de Logoterapia Victor Emil Frankl e da Logo Rio, docente do curso de Psicologia e Direito, presidente e fundadora do Instituto Baiano de Logoterapia, fundadora e coordenadora do projeto Sentido do Servir, Bahia, fundadora e coordenadora do Centro de Atendimento Victor Frankl, na sede Lions Club, fundadora e coordenadora do Núcleo de Logoterapia e Análise Existencial. Denise, também, como eu, migrou, né, de Belo Horizonte a Salvador e há mais de 40 anos mora ali naquela cidade, desenvolvendo seu trabalho, como eu também que migrei, né, de Aracaju, sul sergipano, e moro em Campina Grande há 34 anos. Danusa El Khatib é indicada como primeira secretária dessa gestão. Ela é do Paraná, graduada em Psicologia
pela Universidade de Tuiuti, Paraná, graduada em Administração de Empresas, especialista em Psicologia Transpessoal, especialista em Terapia Sistêmica de Casal, pela Intercept Paraná, especialista em Logoterapia Clínica pela AUVEF, coordenadora geral dos cursos de pós-graduação em Logoterapia da AUVEF, na modalidade EAD, coautora do livro Logoterapia Análise Existencial, criadora do curso Logoterapia para Leigos e pesquisa Karatê e Logoterapia. Como segunda secretária, Hermília Aires, que é formada em Direito e especialista em Logoterapia. Ela é graduada em Ciências Jurídicas pela Federal do Rio de Janeiro, especialista em Logoterapia pelo CEPELOG e UEPB, mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela Federal do Ceará, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, participou do curso de extensão em Logoeducação na Universidade Estadual de Feira de Santana, é professora da UFCG, presidente da Comissão de Ética da UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, participa do programa Inclusão e Acessibilidade e Convivência com a Diversidade Humana e coordena o GT Logoterapia e Educação junto ao CEPELOG, Centro de Estudos e Pesquisa em Logoterapia. Como primeiro tesoureiro, Sebastião Ferreira, que já vem com a experiência de tesouraria da atual gestão, foi isso um grande motivo também pela escolha, e pelas pessoas, daqui a pouco eu vou falar no final, as pessoas que eu convidei. Sebastião é psicólogo clínico pela Universidade Estácio de Sá, especialista em terapia sistêmica e psicanalítica de casal e família, especialista em logoterapia clínica pela UVEF, Logo Rio, membro da diretoria da ABLAI, nessa gestão atual, membro da Logo Rio, professor do Canadian Parental and Professional Education, diretor do Centro de Psicologia e Logoterapia Victor Emil Frankl e responsável técnico pela equipe do Centro de Psicologia e Logoterapia Victor Emil Frankl. Cargo de gestão. O Sebastião é responsável técnico atualmente pelo grupo terapêutico para familiares e pacientes com automutilação, com e sem ideação suicida. Ele é membro da equipe do programa Viver Bem na Rádio Catedral FM 106.7. É membro da equipe de psicologia da Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes. É membro do FMI, Fundo Monantrópico Internacional. Autor do livro Colapso, a Psicologia do Caos, no Caos, e organizador e coautor do livro Gotas de Logoterapia da Logo Rio. Sebastião também é supervisor clínico em terapia sistêmica. E, por fim, a segunda tesoureira, todos já conhecem, Sônia Nascimento, atual presidente da Associação Brasileira de Logoterapia, e coloco o nome dela, humildemente, trabalhando como segunda secretária junto com o Sebastião. Foi uma escolha também, deixei livre para que elas pudessem escolher. Tenho uma profunda admiração por Sônia, ela sabe. Sônia é psicóloga clínica pela Universidade de Santa Úrsula, especialista em logoterapia e análise existencial pela UVEF, especialista em logoterapia clínica pela UVEF e em geriatria e gerontologia pela Estadual do Rio de Janeiro. Já falei que é presidente da ABLAI, fundadora e diretora da Logo Rio, fundadora e diretora da Clínica Victor Frankl, coordenadora do curso de pós-graduação em logoterapia da UVEF, Rio de Janeiro, e professora da UVEF no curso de pós-graduação em logoterapia e análise existencial. Cargos de gestão. Professora Sônia Nascimento é professora no curso de pós-graduação existencial humanista da Universidade Estácio de Sá. É supervisora de estágio clínico no curso de especialização em logoterapia clínica da UVEF. É âncora do programa de rádio sobre psicologia, logoterapia e espiritualidade da Rádio Catedral FM 106.7 no Rio de Janeiro. Coordenadora do grupo de psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Voluntária em diversos projetos sociais, ela apresentou a live, vocês quem assistiu percebeu lá, junto com a Sebastião. E organizadora do livro Gotas de Logoterapia. Sônia Nascimento também é responsável pela revista virtual de logoterapia da Logo Rio. Eu gostaria de finalizar essa minha apresentação mostrando um pouco da importância desse grupo. Esse grupo vem fazendo reuniões com atas e tudo.
E isso me emocionou bastante e demonstra a seriedade do nosso trabalho. Houve verdadeiramente... Gilvan, 1 minuto. Falta 1 minuto, beleza. Eu estou cronometrando aqui. Tranquilo, Luiz. Houve realmente encontros existenciais. Somos pessoas maduras, experientes, como pessoas, e estamos colocando esse legado. A Sônia tem a filha, Denise tem filhos e netos, Sebastião, filhos e netos, eu tenho meus filhos, Danusa tem os filhos dela, e a Hermília também. Então, estamos colocando essa nossa experiência como pessoas, essa nossa experiência como profissional, porque acreditamos que esse momento da logoterapia assim exige que todos nós tenhamos o conhecimento técnico, tenhamos o respeito uns para com os outros e tenhamos o exemplo de como o grupo repassar isso, reverberar em toda a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Parece simples, mas o que eu vou dizer é, eu confio em cada um deles e eles confiam em mim. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilvan. Obrigado mesmo. Passando a palavra agora para o nosso companheiro Sanciros para fazer a apresentação da sua equipe. Por favor, Sam. Obrigado, Luiz. Francisca Brisa, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero começar com uma frase do nosso querido Viktor Emil Frankl. Ele nos pergunta, não é nenhuma afirmação, é uma questão. Onde fica o saber de uma humanidade única em torno da unidade da humanidade? A nossa chapa ela é composta por uma unidade de 5 regiões. Arely Sequim, como nossa segunda tesoureira do Norte, Clarissa Davico, do Sudeste, como primeira tesoureira, Marcos Enz, do Sul, como segundo secretário, Rayane Chagas, do Nordeste, como primeira secretária, Lorena, também do Nordeste, na vice-presidência, e eu, Sam Ciros, do Centro-Oeste, na presidência. E eu preciso começar a minha fala dizendo que nós temos um 7º elemento, o mais importante de todos, o associado. Nós fizemos uma bateria de perguntas e 1/3 dos associados responderam essa bateria. 1/3 das pessoas focadas em logoterapia e análise existencial nos ajudando na construção das nossas ideias, que serão apresentadas no próximo bloco. Pessoas também das 5 regiões do Brasil. Mais de metade com menos de 50 anos. Majoritariamente feminina. E um dado curioso, 25% de áreas profissionais que não a psicologia. Nós conversamos com algumas dessas pessoas em 2 reuniões e a gente percebeu, nesse encontro eu-tu dialógico, quem nós, na verdade, somos. Gente, a gente não é uma chapa que quer o voto de alguém porque a gente representa 5 regiões. Mesmo que esse tenha sido um motivo, a representatividade tenha sido relevante na escolha das pessoas para a gente poder melhor acompanhar a logoterapia e análise existencial de perto. Então, por favor, não votem em nós se for por isso, e não votem em nós por podermos ser a primeira presidência e vice-presidência ocupadas por um meso-oriental ou uma mulher negra. E não votem em nós por podermos vir a ser a primeira diretoria com mais mulheres que homens. E não votem em nós por podermos, no final do nosso mandato, ter metade da diretoria com doutorado em logoterapia e análise existencial. Porque, gente, por mais bonito que tudo isso pareça, isso é resultado de... não é mérito das nossas escolhas, é mérito da casualidade, das condições e das circunstâncias. O filósofo Ortega y Gasset, o espanhol Ortega y Gasset, ele diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, quem são vocês? Somos o que escolhemos ser, não é o que Frankl nos ensina? E o que nós escolhemos? Nós escolhemos saber o espaço da religiosidade e da ciência, sempre com o olhar humanitário. Na religiosidade, todos nós participamos de nossos respectivos espaços como voluntários, palestras, ensino, coordenação de grupos de jovens, chegando a alguns casos a participar da coordenação de movimentos e ações internacionais, como no caso da Rayane e no meu. Isso acaba meio que se associando também, ou criando a centelha, da nossa vontade de fazer ação social. A gente sente que pode doar mais, ou até da nossa intervenção em políticas públicas. A Arely, por exemplo, foi membro do Conselho Estadual
de Assistência Social de Tocantins por 3 anos e membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Palmas por 4. E atuou como voluntária de Programa de Orientação Profissional Intensivo. A Clarissa tem experiência com populações carenciadas, chegando mesmo a coordenar algumas ações, além do seu papel para quem a conhece no hospital. Marcos é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de creches, para que comunidades em Curitiba pudessem exercer suas profissões. Rayane, um currículo invejável. É psicóloga no CRAS, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, articuladora do selo Unicef, diretora de Planejamento e Projetos numa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, coordenadora da rede de psicólogos, participa de ONGs filantrópicas, da mesma forma que Lorena possui experiência no CRAS e em ONGs, num total de 6 anos. No meu caso específico, eu fui membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, sou atualmente membro do Conselho Municipal, fui membro do Conselho Municipal de Igualdade Racial, cheguei, inclusive, a ser o relator geral de uma das conferências municipais organizadas pelo Conselho, membro da comissão organizadora das conferências municipais estadual de direitos humanos e de migração e refúgio, autor de uma lei municipal. A título de curiosidade, eu participei de 3 leis de âmbito nacional, 2 de migração e a conhecida ficha limpa. Eu tive na Rio+20 discutindo sustentabilidade. E a oportunidade tremenda de debater nacionalmente laicidade de Estado, diálogo interreligioso, liberdade de culto, entre outras coisas. Nós somos 6 pessoas engajadas em criar um mundo melhor. Esse mundo melhor, a gente vê nas nossas carreiras, na prática clínica, por exemplo. Clarissa, há 6 anos, Rayane, há 8 anos, Lorena, Marcos e eu, há mais de 10 anos na prática clínica. Esse mundo melhor a gente vê nas carreiras profissionais como docentes. Areli como professora convidada da Universidade Federal de Tocantins, Clarissa ministrando sobre sentido de vida e promoção de saúde, Marcos sobre a coerência da vida de Viktor Frankl, Rayane em logoterapia e ação social, Lorena, vazio existencial, teoria e terapia das neuroses, técnicas de logoterapia, caráter científico da logoterapia em cerca de 10 pós-graduações no Brasil, ou no meu caso, introdução à logoterapia na pós-graduação da PUC, de uma das pós-graduações da PUC do Rio Grande do Sul, no ISPA em Lisboa, e metade das pós-graduações de logoterapia no Brasil, e em 2 pós-graduações de logoterapia no México, no caso sobre monoantropismo ou escrita terapêutica. Esse mundo melhor, a gente vê na nossa preocupação com a profilaxia do suicídio. Areli, membro do Programa de Promoção à Vida e à Saúde Mental. Ela atua na comissão gestora, inclusive, do próprio programa, que tem como objetivo prevenir o suicídio de estudantes universitários. Marcos, treinando professores em escolas públicas. Lorena, com a experiência clínica dela, com as formações, com produção de livros sobre o assunto e orientações de trabalho universitário. Eu tive a oportunidade de assessorar gestores públicos, conselhos regionais de saúde, conselho de direitos humanos e universidades federais sobre esse assunto. Esse mundo melhor, a gente vê na promoção do conhecimento. Areli, quase 30 publicações. Um dia eu chego lá. Além disso, ela é pesquisadora da Fundação de Saúde Pública de Palmas, revisora de periódico. Rayane com capítulos de livros e produções técnicas. Clarissa, 4 publicações, entre as quais um capítulo de livro. Lorena com 10 publicações. Eu tenho bem menos que isso, mas também tem a ver com o foco em publicar na maior editora científica do mundo, a Springer. Eu sou provavelmente o único residente no Brasil a ter verbetes na enciclopédia de psicologia e religião e um capítulo de livro sobre sentido de vida na Springer. Sem contar as participações que todo mundo deve estar cansado de saber de programas de TV, de rádio, artigos frequentes em jornais e revistas dentro e fora do Brasil. E uma coisa que pouca gente sabe, as revisões e traduções de artigos científicos e da minha paixão, poemas. Sem contar, claro, o TEDx Goiânia, que encerrou ano passado um período da minha vida na gestão de conteúdo, que se tornou o maior evento TED fora do eixo sul-sudeste, e na edição online nós tivemos 3.000 pessoas participando. E esse mundo melhor, ele vem bem de cedo. Clarissa e Rayane
em grêmios universitários. Rayane, Lorena e eu em centro acadêmico. Areli, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Tocantins, da mesma forma que eu estive no Conselho de Orientação e Ética do CRP daqui de Goiás. Areli é membro da Comissão de Psicologia na Assistência Social, membro da International Association for Suicide Prevention, membro fundador da Associação Brasileira de Psicologia e Assistência Social, onde chegou a ser vice-presidente em 2016. Clarissa esteve 1 ano à frente de processos de infraestrutura e tesouraria de uma instituição de logoterapia. Marcos é da diretoria da UVEF. Rayane, além daquilo tudo que eu já mencionei, ela é responsável pela condução do processo eleitoral de conselhos tutelares na sua região e membro de vários outros conselhos. Nós somos pessoas comprometidas com respeito ao outro e à sua espiritualidade, com o exercício clínico, com a docência, a pesquisa, a publicação, com a ação social construtiva. E por isso, ao longo dos anos, alguns de nós servimos na ABLAI. A gente não é tão jovem assim. Marcos foi esteve 2 vezes no Conselho Deliberativo e foi 2 vezes presidente da Comissão Eleitoral, além de ter participado ativamente na revisão do Estatuto. Rayane no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. Lorena na Secretaria da Diretoria. E eu, aqui desde o começo. Desde aquela manhã, em novembro, em Curitiba, eu servi 2 vezes na ABLAI no Conselho Deliberativo, na Comissão de Comunicação, como presidente da Assembleia mais tensa que a gente teve. Servi como como secretário da ABLAI. E quando a sede eleita do Congresso se afastou, acabei servindo como secretário do Congresso. Congresso esse que eu tenho que dizer que só foi possível porque Marina e Tatiana insistiram em fazê-lo acontecer. E elas me convidaram para eu participar e eu estava bem reticente em fazer isso. Mas foi o nosso maior congresso presencial. E isso, de novo, só porque Marina e Tatiana tiveram seus pensamentos serenos e estratégicos. E esses pensamentos serenos e estratégicos, até hoje, me ensinam muito. Se nós estamos aqui hoje, é porque a logoterapia e a análise existencial, como diz um membro da nossa chapa, nos fisgou em algum momento. Nos encantou. Cada um de um jeito. No meu caso, numa livraria, perdido, com dinheiro no bolso, o que um estudante de psicologia faz se não comprar livros? Comprei um livro, li o livro e me apaixonei pelo livro. E não foi uma busca de sentido, só por curiosidade. Alguns de nós mais recentemente, em 2021 ou 2018, Areli e Clarissa, respectivamente, entraram na família da logoterapia análise existencial. Outros de nós há mais tempo. Marcos em 2012, Rayane em 2013, Lorena em 2011 e eu em 2007 aceitamos um desafio. Um desafio novo. O desafio era sermos coerentes com o que defendemos. Nas palavras da nossa querida Elizabeth Lucas, nós precisamos ser capazes de vivenciar aquilo que dizemos. Foi esse desafio que a gente aceitou quando a gente aceitou se tornar logoterapeuta. Desculpem. Quando a gente aceitou fazer um esforço para se tornar logoterapeuta. E esse é o voto que a gente quer renovar enquanto diretoria. O desafio de aceitarmos, o desafio de sermos coerentes entre o que dizemos e o que fazemos. Mas mais profundamente, entre o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos. Esse é o voto que a gente quer renovar. Areli e Clarissa na tesouraria, Marcos e Rayane na secretaria, Lorena e Sam na condução. Mas com o 7º elemento, com cada associada e cada associado caminhando sempre conosco. Obrigado, gente. Obrigado, Sam. Você continua com a palavra, que agora a gente passa para o segundo bloco, que é o bloco da apresentação das propostas. E aí eu gostaria que todos os que estão participando desta reunião já fossem acompanhando e anotando as suas perguntas para cada candidato, porque primeiro o Sam vai fazer a apresentação das propostas
da chapa dele, seguida Gilvan, e nós vamos, como eu expliquei no início, por uma falta de tempo, na verdade, e até por conta de outros fatores também, nós vamos selecionar 3 perguntas para cada candidato. Então, vocês podem colocar essas perguntas na medida que foram sendo feitas as propostas, a apresentação das propostas. Vocês podem colocar as perguntas no chat e a gente vai aqui anotando e vamos selecionar as 3 perguntas para cada candidato no terceiro bloco. Ok? Então, por favor, Sam, fique à vontade. Eu cometi um erro, né? Não deu nem tempo de beber água direito. Olha, acontece, viu? 25 minutos. 25 minutos. Tá. Eu acho que farei menos, tá? Obrigado. Hoje é 17 de setembro de 2022. E nós estamos decidindo o futuro da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. É um momento histórico, como já foi falado algumas vezes hoje, mas por outro motivo, um motivo ligeiramente diferente eu quero trazer. Pela primeira vez na história da ABLAI, nós teremos um grupo gestor, que é o órgão colegiado mais importante da ABLAI, com pelo menos 37 associados. A equipe que assumir a liderança desse projeto, que nós chamamos de Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, tem uma missão nunca antes sequer sonhada. São quase 400 associados fazendo uma caminhada juntos. Muito semelhante à caminhada que Frankel relata que os hebreus fizeram nesse livro aqui no deserto. Eu imagino eles por vezes com fome, por vezes com sede, outras com... Eu não tenho dúvidas que com certeza eles estariam preocupados com a vastidão de um horizonte sem fim, mas sempre confiantes, pois Frankel, ele lembra muito bem da passagem de Números e Levítico, que havia uma nuvem à frente guiando o caminho. O texto do Talmud, ele diz literalmente um pilar de nuvem, um pilar em movimento, ao mesmo tempo que é um pilar inalcançável. Quando Frankel ele diz isso, dificilmente a gente não consegue lembrar da outra passagem que fala de saúde mental, em que saúde mental está baseada num certo grau de tensão entre quem se é e quem se deveria ser. A tensão entre o momento presente e o futuro ao qual a gente vai caminhando. E por isso, ou apesar disso, eu quero também lembrar o passado. Com certeza, usando os termos de Frankel, cristalizado. Ele aconteceu, não mudaremos, mas no caminhar nós mudamos a nós mesmos para melhor. Primeira gestão, com a liderança de Paulo Kreff. Marcamos a ABLAI com compromisso e seriedade. Na segunda gestão, com a liderança do Thiago Aquino, no meu entendimento, a ABLAI deu mais um passo e se firmou como referência nacional em logoterapia e análise existencial. Na terceira gestão, com Guilherme Falcão, o passo seguinte foi dado e a ABLAI passou a ter o respeito de instituições congêneres internacionais. Na quarta gestão, com a liderança da Tatiana Carvalho, a estrutura interna foi organizada. E na quinta gestão, com a liderança de Alisson Pontes, nós tivemos eventos sistemáticos e frequentes como nunca na história da ABLAI. São amigos pessoais de muitos de nós, mas são pessoas que deixaram a sua marca na ABLAI. E hoje o convite é para que nós, associados, deixemos uma marca coletiva. Então, vamos aprender com o passado e o legado que adquirimos para carregar para o futuro. E propor que a nossa marca seja uma marca de compromisso e seriedade, sermos referência nacional e internacional, com organização de estrutura interna e ações e eventos sistemáticos e frequentes. Esse é o momento de olhar para trás e recuperar essa caminhada enquanto seguimos avante. Esse é o momento de valorizarmos quem nos precede enquanto fortalecemos o presente rumo àquela nuvem metafórica da história que está lá no futuro. Esse é o momento que juntos aprendemos a falar a mesma língua. O momento que caminhamos juntos
enquanto redescobrimos a nossa unidade enquanto ABLAE. Esse é o momento de juntos, como diz o artigo 4º do nosso Estatuto Social, congregar. Por isso, essa chapa propõe formação continuada teórico-prática para os associados. Como? Grupos de estudo sobre fundamentos, workshops sobre práticas, webinários de aprimoramento com logoterapeutas nacionais e internacionais, círculos de diálogo sobre temas emergentes, congressos que possam ir ao encontro das demandas do momento. A nossa proposta é, como diria a Heloísa Marino, estudar, estudar, estudar. Por isso, queremos ter uma logoterapia análise existencial. É sobre os profissionais de logoterapia análise existencial. É sobre a logoterapia e análise existencial. Afinal de contas, parafraseando Frankl, cada era tem as suas necessidades e necessita de ações específicas que vão ao encontro dessas necessidades. É sobre aprendermos a falar a mesma língua, mas também cuidarmos de nossas especificidades, o que nos faz únicos e irrepetíveis enquanto seres humanos individuais e enquanto profissionais. É sobre redescobrirmos o respeito à nossa diversidade enquanto associados. É sobre compreendermos que não estamos frente a frente, mas lado a lado, caminhando juntos nessa jornada que é a logoterapia análise existencial. Por isso, a nossa chapa propõe oportunizar um diálogo de diversidade, com unidade e coerência, os fundamentos, é claro, por meio de eventos online, que permitam aprofundar temáticas e fazer novas reflexões, criação de uma rede universitária de ensino e pesquisa em logoterapia e análise existencial, presença institucional mais consolidada da ABLAE nas redes digitais. A ABLAE é muito importante para ser só nossa. Ela deve ser para algo maior do que ela. A ABLAE deve ser para o Brasil. Ela pode ser para o Brasil. Lembram daquela nuvem lá na frente? A nuvem da história que eu contei? Ela avançava. E as pessoas observavam lá em cima e percebiam que havia algo maior do que elas individualmente. Com a gente não é diferente. A gente está falando de logoterapia análise existencial, algo maior que cada um de nós individualmente. Não é sobre os nossos interesses, não é sobre os nossos desejos. É sobre uma vontade de sentido. A ABLAE precisa fazer-se representar em eventos externos. A ABLAE precisa criar um fórum de instituições de logoterapia e análise existencial do Brasil e discutir urgentemente o nosso crescimento no ensino. Nós temos hoje, a título de curiosidade, cerca de 25 cursos de formação, especialização, pós-graduação, e esse crescimento, se for orgânico, ele pode ser saudável. Mas se ele não for cuidado, ele é perigoso e pode prejudicar o corpo inteiro. A ABLAE precisa se inserir na Associação Ibero-Americana de Logoterapia. A ABLAE precisa atualizar seus dados de credenciamento no Instituto Victor Frankl em Viena. A ABLAE precisa ter participação oficial em eventos para discussão de temas do desenvolvimento da ABLAE. Psicoterapia, saúde no trabalho, suicídio, só para citar 3 exemplos. A ABLAE, ela deve estar ativamente presente em espaços como a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção de Suicídio, a Associação Brasileira de Psicoterapia, a Federação Nacional de Psicólogos, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Nós precisamos e nós podemos nos fazer visíveis, firmando parcerias que nos permitam estar ao lado de quem discute os temas da logoterapia análise existencial dentro e fora do Brasil. Temas que são do nosso conhecimento e com os quais nós podemos ajudar os demais. Se a nuvem parasse algum dia, aliás, desculpa, se parasse não. Quando a nuvem, se ela parasse de dia, Joseph Fabre faz muito essa brincadeira. Ela se torna uma neblina. E uma neblina atrapalha a visão de longo prazo, ou de longo alcance, de médio alcance e de curto alcance. A gente não pode parar. Nós precisamos, enquanto associados, analisar as possibilidades das relações institucionais, permitindo uma logoterapia, análise existencial integradora e cientificamente fundamentada, que discuta temas sobre juventude e empreendedorismo, direitos humanos, migração e refúgio,
psicologia do trabalho e recursos humanos, saúde mental, com instituições mais ou menos próximas, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Acnur, a Anistia Internacional, a Associação Brasileira de Recursos Humanos ou o Instituto Janeiro Branco. Nós precisamos, unidos, caminhar com aquela nuvem em movimento e contribuir para a criação e para o fortalecimento de políticas públicas no âmbito federal, em especial naquilo que tem a ver com profilaxia do suicídio. Nós precisamos estar presentes. E por isso até a gente está avaliando como apoiar publicações de artigos em revistas que não são de logoterapia, análise existencial, e até a apresentação de trabalhos fora dos eventos de logoterapia, análise existencial. Cada profissional de logoterapia, análise existencial tem muito a contribuir pela nossa ciência. Para isso, a gente quer ofertar oficinas de advocacy, de oratória, de escrita de artigos científicos e de divulgação científica. Queremos ampliar o acesso à informação com descontos nos valores cobrados em eventos, promoções científicas e culturais promovidos pela Blay ou por parceiros, em livrarias e editoras, a vozes com a reativação da coleção e supervisão das revisões dos textos, desconto para associados na Quadrante ou em outros lugares. A gente quer executar o texto estatutário previsto há 4 anos, que inclui a aplicação de critérios científicos em titulação e formação, apoio a atividades de instituição e até chancela de parcerias. A gente precisa evitar que alguns poucos sejam beneficiados, mas que a justiça e a transparência estejam ao serviço da logoterapia e análise existencial. A pergunta que não quer calar, afinal de contas, é: para que eu sou associado? A resposta: para receber algo da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, parece justo. Sobretudo, para apoiar o desenvolvimento saudável da logoterapia e análise existencial. A nuvem, ela por vezes parava. Era erguida, e por baixo da nuvem era erguida ao divino uma tenda, um tabernáculo. E algumas tradições hebreias, elas dizem que era vedado a algumas pessoas especiais, as pessoas importantes, entrarem no tabernáculo. Porque a missão delas era conduzir e não arrumar as coisas. Por isso que a gente precisa esclarecer as funções. Os conselhos precisam ter um protagonismo inédito no processo. E os associados também. Com a diretoria sempre acompanhando. Então é necessário cumprirmos provisões estatutárias, sistematicamente disponibilizar aos associados relatórios, demonstrações financeiras, incluindo as certidões negativas dos nossos débitos fiscais e previdenciários. É fundamental que demonstrativos de receitas arrecadadas, das despesas do balancete contábil, sejam passados a quem de direito. É necessário que até o dia 4 de março, os associados e o Conselho Deliberativo, o Conselho Científico, o Fiscal e o Consultivo recebam o orçamento anual e a ação e programa de ações da diretoria. É fundamental que, ao final de cada ano de gestão, os associados e o Conselho Consultivo recebam os relatórios anuais de prestação de contas, das atividades realizadas, que os associados e o Conselho Fiscal recebam os documentos que o Estatuto prevê. É importante fazer um pequeno parênteses. O Estatuto não prevê que a gente ofereça esses documentos. Aliás, prevê que a gente ofereça esses documentos apenas para os órgãos, para os conselhos. Mas nós queremos ampliar para que os associados se sintam que a Blay é deles, que podem vir a nós, concordar, discordar, criticar, trazer dúvidas, que nós não demoraremos a responder, que nós estaremos realmente escutando, não com ouvidos, mas com toda a linguagem verbal e não verbal que a escuta de uma relação eu-tu convoca. Aqui a gente está falando de cumprir à risca o Estatuto e também desengavetar o regimento interno, apresentar o regimento interno aos associados nos nossos primeiros 100 dias de mandato. A nuvem parada, diz a tradição, ela se converte numa nuvem de fogo para iluminar e proteger a noite escura. Mas nós não estamos na noite escura, gente. Cada vez mais as pessoas conhecem a logoterapia e análise existencial. E cada vez mais têm opinião sobre ela. E não é sobre opinião. É sobre fundamentos antropológicos, sobre concepção filosófica, sobre conhecimento científico. Nós precisamos mostrar os resultados da logoterapia e análise existencial nas vidas diárias das pessoas e nas nossas.
Senão, perdemos fé nas nossas instituições e esperança no futuro. Perdemos de vista a nuvem em movimento se a gente não fizer o certo. A logoterapia análise existencial é um farol de esperança, gente, nesse mundo dividido. E a ABLAI precisa ser um farol de orientação e apoio aos profissionais de logoterapia análise existencial. Por isso, estou quase encerrando, tá, Luiz? A nossa chapa tem um nome de uma pessoa, não tem o nome de uma pessoa que amamos e admiramos e respeitamos, tem o nome da ciência fundada por essa pessoa, da ciência a qual ela foi coerente. Tem o nome da ciência que vai ajudar as pessoas concretas em situações concretas de suas vidas. Eu não vou pedir o voto a mim, e quem me conhece sabe que até agora eu não pedi nenhum voto. Eu quero pedir um voto para a logoterapia análise existencial. No dia 8 de outubro, votemos naquelas ideias de qualquer uma das duas chapas que forem coerentes com a voz da nossa consciência. Da mesma forma que Viktor Emil Frankl foi sempre coerente com a voz da sua consciência. Nossas propostas, elas se somam a 3 grandes eixos, vocês devem ter reparado. Expansão e consolidação da logoterapia análise existencial e, consequentemente, dos profissionais de logoterapia análise existencial. Alguém pode desligar o microfone que está ligado? Aí, por favor? A não ser que seja para fazer alguma pergunta. Então, vamos lá. 3 grandes macro propostas, né? Expansão e consolidação da logoterapia. E, obviamente, por consequência dos profissionais de logoterapia. Ações com a sociedade e influência em políticas públicas à luz da logoterapia análise existencial. E a organização interna e transparente, seguindo os preceitos estatutários da Associação Brasileira de Logoterapia Análise Existencial. Esse convite não nasce de hoje. Mas daquela manhã que eu falei há pouco, de novembro de 2010, quando nós fundamos a Associação Brasileira de Logoterapia Análise Existencial. O convite, pessoal, é que sejamos a voz da ciência que ampara aquele jovem que, em meio à pandemia, diz que está pensando em se matar. O convite, pessoal, é que sejamos a voz da ciência que acompanha aquele senhor de 60 anos que diz que está tentando se redescobrir profissionalmente. O convite, pessoal, é que sejamos a voz da ciência que cuida daquele paciente que não aguentava mais sofrer nas mãos dos agressores. O convite, pessoal, é que sejamos a voz da ciência que orienta aquela professora que está ministrando aulas da disciplina de projeto de vida. O convite é que a ABLAI e os seus associados e as suas instituições, e cada um de nós individualmente, todos juntos, sejamos a voz da ciência. Para que aquela criança de 8 anos que foi erradamente diagnosticada com um tratamento medicamentoso, não se ignore mais a sua tridimensionalidade. Que sejamos a voz da ciência, da ternura, do afeto, do respeito, da pluralidade e da unidade da logoterapia análise existencial. Que sejamos a voz que escuta e que decide livre e responsavelmente mudar o mundo. Essas propostas não saem da nossa cabeça de 6 pessoas. Eu posso talvez dizer que o que nos transforma há mais ou menos tempo é a leitura de Viktor Emil Frankl, quando ele nos diz, com todas as letras, nossa responsabilidade é instada justamente ao criar um mundo que não aconteceu. Nosso convite, pessoal, é que sejamos a voz dessa criação. O nosso convite a cada uma e cada um aqui é que acompanhe a nossa chapa, @logodiálogo-serviço, conheça nossas ideias, converse conosco e juntos criemos esse mundo que ainda não aconteceu. Muito obrigado, gente. Obrigado, Sam.
Vamos passar a palavra agora para Gilvan, e lembrando aos associados que estão assistindo essa reunião que as perguntas devem ser colocadas aqui no chat e nós iremos direcionar para cada um deles. Seria importante vocês colocarem para quem vocês estão direcionando a pergunta, tá bom? Muito bem. Palavra com o Gilvan. Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. É muito importante esse momento da apresentação das propostas, e eu serei bem técnico até certo ponto, e também colocarei a importância de se concretizar, colocar propostas dentro de um paradigma de gestão, né? A diretoria da ABLAI é um cargo de gestão. Nós teremos, claro, muitos conselhos, conselho consultivo, o deliberativo, conselho científico, conselho fiscal, onde serão, essas pessoas do Brasil inteiro estarão lá para formarem esses conselhos. Mas a diretoria é um cargo de gestão, é um cargo do executivo da ABLAI. E gestaremos, né, administraremos para todo o Brasil. É importante que isso se diga, porque quando iniciamos a formatação dessa nossa chapa, nós pensamos exatamente nisto, na condição, na capacidade ética e profissional daquelas pessoas que iriam compor essa chapa. Claro que eu convidei outras pessoas, falei com outros igualmente competentes, e que ficaram nós 6 para administrar e colocar o nosso nome dentro dessa gestão 2023-2024. Eu vou apresentar, então, a proposta para que possamos visualizar melhor, de forma concreta, de forma visual, né, as nossas propostas. Deixa eu ver aqui, só um momento. Todos estão vendo, por favor? Só façam um ok. Todos estão vendo? Façam, por favor, Luiz, Francisca, que eu estou vendo aqui, todos vendo, obrigado. Então, nós temos esse lema que eu já apresentei na apresentação dos membros: comunicação, participação e informação. Esse será o nosso lema, o lema da nossa gestão. Comunicar, participar com os associados, comunicar junto com os associados e trabalhar na formação. É algo que o momento está exigindo, pessoal. É um momento que a gente precisa entender e trazer a voz de Viktor Emil Frankl para a atualidade. Frankl precisa falar. Ele morreu fisicamente, mas todas as instituições no mundo inteiro precisam dar continuidade a esta voz. Essa é a nossa responsabilidade como profissionais da logoterapia. E no Brasil não é diferente. Nós dividimos, então, em alguns eixos: ABLAI formação. Fomentar a implantação da primeira pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado em logoterapia do Brasil. Todas as propostas que vocês vão ouvir aqui são passíveis de serem executadas, inclusive já inicialmente tramitadas. Essa proposta, por exemplo, do mestrado já vem desenvolvendo, já vem formatando a PCN, em contato com a CAPES, eu tenho contato com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UEPB e contatos com outras pessoas de outras universidades que podem também formar mestrados em rede. Então, essa é a grande novidade para mim. Essa proposta é muito interessante, porque nós já temos dezenas de cursos de especialização lato sensu e muitos associados gostariam de fazer mestrado. Eu recebo muitas mensagens dos associados, de pessoas também não associadas, perguntando quando é que vamos criar um mestrado e um doutorado em logoterapia. Eu não vou prometer aqui, mas eu estou dizendo, estamos tramitando, estamos trabalhando para isso, fomentando, inclusive, propostas que já estão sendo iniciadas. Não é fácil, tá? Tem que ter produção, tem que ter uma série de critérios que, por isso que talvez não tenhamos criado ainda, mas vamos lutar para isso na nossa gestão. Instituir um fórum de coordenadores de cursos de pós-graduação lato sensu em logoterapia. A gente percebe que o momento atual, é bom a gente visibilizar isso, são muitos os cursos de lato sensu,
mas muitos estão dispersos, não se comunicam entre si. Como seria interessante um fórum, pessoal? Eu sou coordenador de um curso no CEPELOGE, eu sou Denise é coordenadora lá de um curso no Instituto Baiano, tem a Sheila lá e o Guilherme Falcão, em Curitiba, com a UVEF, temos pessoal de Fortaleza, temos vários cursos, o Alisson com o seu curso na Unilife, a Logo Rio, todos, vários cursos, inclusive cursos de especialização, precisamos criar esse fórum. É uma das propostas. Criar banco de dados de docentes brasileiros e estrangeiros, indicando sua área de atuação em produção acadêmica. Muitas pessoas, muitas vezes nós queremos um profissional para contratar, caso seja uma especialização paga, né? Ou convidar para uma palestra, para um curso, e aí às vezes a gente não sabe. Vamos criar na nossa gestão esse banco de dados com os docentes, professores brasileiros e professores estrangeiros com a sua qualificação, com a sua titulação, para que as pessoas possam ir lá e saber a quem procurar. Criar uma equipe para promover a formação em instituições vinculadas à logoterapia na área assistencial, concedendo ao final do processo o selo ABLAI. Essa é uma proposta muito interessante. Venho discutindo isso com muitos profissionais decanos da ABLAI, profissionais de outros tantos, que eu não vou aqui citar nomes, porque me foi permitido. Criar essa equipe, o que é que significa isso? Nós vamos criar parcerias com as instituições. Não vai ser obrigado, pessoal. A instituição que quiser, vamos supor, tem uma dificuldade no campo filosófico, diz a ABLAI faz uma parceria, dá essa formação no campo filosófico, ao final, ver no diálogo com essa instituição, ver como trabalhar, como melhorar a capacitação, melhorar a condição, melhorar o trabalho dessa instituição, e ao final, essa instituição terá esse selo ABLAI para que firme, coloque objetivamente que fizemos essa parceria entre a ABLAI e a instituição. Afinal, a ABLAI é o órgão formativo e a gente estava esquecendo um pouco dessa questão. Apresentar a proposta de formação dos fundamentos teóricos e clínicos da logoterapia, nas seguintes áreas: filosóficas, antropológicas, psicológicas, educação, trabalho, arte, social e clínica. Podemos ter outras. Entenda, pessoal, nós vamos criar comissões de formação. Isso já está concretizado, ou concretizando-se, em tramitação também. Já conversei com vários profissionais de cada área dessa aí, inclusive já recebi o sim de vários deles, para formarmos essas formações, estruturarmos essas formações, esses campos de formação, para que quando as pessoas precisarem, a gente vai lá e dá toda assistência, para que cada associado, cada instituição parceira da logoterapia, da ABLAI, a gente vá lá e faça esse trabalho de formação junto com essa instituição. ABLAI Comunicação, reconfigurar o grupo de WhatsApp da ABLAI com canais específicos. A gente percebe que o grupo, muita gente tem necessidades variadas. Eu preciso de um profissional, outros dizem assim, eu preciso de uma ajuda humanitária para tal instituição, outros dizem, eu queria um livro. Então, a gente vai tentar, na equipe que vamos criar, a comissão de comunicação, junto com a secretaria da diretoria, da nossa chapa, vamos organizar, então, reconfiguração para que, claro, o grupo continuará o mesmo, vamos discutir livremente aquilo que quiser dentro do grupo, porque é um grupo democrático. Mas vamos criar canais para que as pessoas queiram, eu quero saber dos livros, vamos criar um canal ali para saber dos livros atuais, eu queria eventos, como é que tá? Tem um canal específico, mesmo que discutamos eventos no canal principal, teremos lá canal específico. Disponibilizar canal de comunicação entre os associados e a ABLAI para a expressão de sugestões e críticas. Isso é um momento da transparência. É importante isso, os associados coloquem suas sugestões, mostre, escreva e nos leve a refletir como estamos, até uma avaliação mesmo do nosso processo, tranquilamente, nós estamos a serviço, pessoal. A diretoria se colocará a serviço dos associados, e esses associados podem automaticamente conversar educadamente, respeitosamente, para que possamos, assim, construir uma associação melhor, transparente, e todos crescendo em igualdade. Agora, a ABLAI, acordos e convênios, promover parcerias e acordos de cooperação entre a ABLAI e entidades culturais e científicas vinculadas à logoterapia. Instituições nacionais e estrangeiras, isso é muito importante. Eu, por exemplo, no CEPELOGE, onde eu coordeno, firmei parcerias com várias instituições, como isso é importante, cursos, a gente
tem desconto, leva profissionais, traz profissionais, vamos nós para lá. Então, a BLAI vai criar esse acordo de cooperação com essas entidades, não só científicas, mas culturais. Precisamos valorizar a cultura do Brasil, né, a cultura brasileira em suas instâncias, e que é também uma expressão dos valores criativos expressos por Viktor Frankl. Estabelecer convênios com universidades estrangeiras, oportunizando a inserção de associados em cursos de mestrado e doutorado. Enquanto não formatamos um aqui, poderemos e faremos convênios com universidades estrangeiras, porque muitos associados querem fazer o mestrado, mas como fazer? Como articular? Então, nós vamos dar esse suporte também de como articular uma possibilidade de você fazer esse mestrado, esse doutorado na Argentina, na Itália, ou em outros países que possamos fazer esses convênios com alguns profissionais que já têm um bom diálogo, uma boa relação com a atual diretoria. Eu aqui quero exaltar o trabalho da atual diretoria, né? A importância dessa atual diretoria, o seu trabalho, o que eles vêm desenvolvendo para a BLAI. Quero aqui colocar o meu respeito e dizer que nós estamos também juntos com vocês. A BLAI Social, ampliar o número de comissões. Nós temos hoje a comissão da comunicação, mas vamos ampliar. Olha que coisa interessante. Além da comunicação, nós vamos formatar uma comissão de formação, que eu já falei anteriormente, a formação em diversas áreas, né? Vai ser uma comissão que nós vamos organizar em cada setor, uma comissão de arte e cultura, que eu vou explicar lá na frente, vocês vão entender por que vamos criar essa comissão. Comissão de ética, importantíssimo, tem lá, inclusive, no Estatuto, a necessidade de ter um comitê de ética, uma comissão de ética. E aí nós temos a experiência, por exemplo, da Hermília, que é doutora em Direito e também preside, já coordena uma comissão de ética na Universidade Federal de Campina Grande. Projetos sociais, a Denise, ela é responsável por vários projetos sociais, não só a Denise Gerson, mas o próprio Sebastião, e tantos associados que trabalham com projetos sociais. Em arte e cultura, por exemplo, a Ana Reis, que faz um trabalho muito interessante em arte e cultura, e outras tantas mais que fazem esse trabalho de arte. Vamos valorizar também a arte desses profissionais, a inclusão social. Vamos implantar também essa comissão de inclusão social, inclusive com possibilidade de tradução, libras, em algumas situações, para que possamos dar acesso também às pessoas, inclusive os logoterapeutas que estão nessa condição. Incentivar a inserção da logoterapia, análise existencial, olha que coisa interessante, pessoal, nos projetos das escolas. Não se enganem, eu converso com pessoas que conviveram com Viktor Frankl, eu converso com pessoas que disseram que o sonho de Frankl era levar a logoterapia para a academia, e não quis levar para a mídia, inclusive recentemente, no próprio filme Viktor Frankl e eu, o próprio neto dele disse que o Viktor Frankl ficou um pouco reticente, deixou lá o material, claro, saiu o filme, mas o sonho de Frankl é a logoterapia na academia, nas escolas, pessoal. Porque lá onde tem a efervescência do saber. Levar, então, a logoterapia, discutir, incentivar a inserção nos projetos das escolas. Escola mesmo, ensino médio, lá, Marina Lemos tem a escola de logoterapia. Marina, precisaremos de você nesse trabalho. Nos PPCs dos cursos de graduação, o professor Gutenberg conseguiu a amplitude da logoterapia no Nordeste, inclusive propagou para todo o Nordeste. A logoterapia em Campina Grande foi o segundo movimento do Brasil, depois de Porto Alegre. Isaac Chausa foi lá para Campina Grande. Ele só conseguiu, professor Gutenberg, porque ele inseriu na academia, no PPC dos cursos de graduação em psicologia. Também nas disciplinas. Eu, por exemplo, ministro uma aula agora, Teorias e Intervenções Analíticas Existenciais. Nos conteúdos de disciplinas afins, né? Tem uma disciplina e inserir a logoterapia, como lá acontece na Universidade Católica de Pernambuco, uma linha de pesquisa, como acontece também lá em João Pessoa, com o Tiago Aquino, uma linha de pesquisa lá, onde a gente insira a logoterapia em outras áreas, em outras linhas de pesquisa. Ou seja, nas supervisões clínicas também, como acontece lá em São Luís do Maranhão, como acontece também em Campina Grande, e em tantas outras clínicas e cursos de psicologia. Vamos inserir isso, vamos realizar isso. Atualizar o acesso a profissionais associados da BLAI, que atuam na logoterapia análise existencial no site e outras redes similares. O acesso através por estado, por profissão, por área de atuação, por titulação dos profissionais. Vamos fazer esse processo de comunicação, é forte isso na nossa gestão.
o associado vai lá e vai saber que estado, que profissão, que área de atuação, que titulação, de forma muito fácil fazer isso. Isso já está sendo tramitado, pessoal. Não é fantasia, né? Não é texto fantasioso. É algo passível de ser realizado e alguns já em realização. Promover o engajamento dos associados em campanhas humanitárias. Que coisa importante isso, nós desenvolvemos, iniciamos, a Simone fez isso lá com o Francisco, eu tentei fazer junto com o Guilherme Falcão, ajudar as pessoas, a dimensão social da logoterapia, isso é importante. Frank fez isso em vida, por que não podemos fazer isso na nossa vida agora, nesse momento importante da humanidade? A BLAI Organização, vamos lá. Nós vimos o estatuto tem alguns problemas, claro que tinha que ter, porque foi um estatuto de 2018, e nós estamos, então, tentando organizar esse estatuto para melhorar mais o estatuto. Então, essa proposta é reanalisar o estatuto da BLAI no intuito de corrigir eventuais inconsistências e efetivar a propositura do seu regimento interno. Não existe regimento interno, e nós antes do regimento interno, tem que reanalisar o estatuto da BLAI. Isso nós iremos fazer, logicamente, não sozinhos, a diretoria não tem esse poder, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, tem que passar pelo Conselho Gestor para mudar esse estatuto, mas iremos passar, sim, com todo o respeito, mostrando a necessidade de, uma vez estruturando, reanalisando, reestruturando o estatuto, aí sim poderemos efetivar uma propositura de um regimento interno na BLAI. Constituir comissão de ética na BLAI. Falei isso, a comissão de ética lá atrás. Aqui nós vamos instituir essa comissão de ética para analisar os casos, sei lá, algum caso de denúncia, alguma coisa desse tipo. A gente vai ter esse comitê para fazer análise, né? E proteger, inclusive proteger os direitos dos associados. Criar um canal de comunicação entre a BLAI e conselhos profissionais das áreas de saúde. Conselho de Serviço Social, Conselho de Enfermagem, Conselho de Medicina, vamos aí dialogar, criar um canal de comunicação e o próprio Conselho de Psicologia. Se não temos o poder, a BLAI não tem de lei, né? Isso o Conselho é que tem esse poder de fiscalização, mas a BLAI pode firmar um canal de comunicação para, de novo, repito, proteger a vida do associado, proteger o nosso fazer logoterapêutico. A BLAI Eventos. Incentivar a realização de eventos nas regiões de pouca visibilidade da logoterapia. Nós sabemos que a logoterapia tem crescido muito, tem expandido muito. Motivo de alegria é motivo de cuidado. Motivo de alegria porque se expande, cuidado para se expandir de forma qualitativa, não só quantitativa. Mas tem lugares que ainda não tem uma inserção, não tem ainda um grupo que trabalha a logoterapia. Vamos nos apresentar como diretoria, vamos colocar o nosso trabalho a serviço para que esses lugares de pouca visibilidade da logoterapia possam também efervescer Victor Emil Frankl, que a voz de Frankl ecoe também nessas cidades. Incentivar a realização de encontros regionais. O Nordeste já está aí no 7º, se eu não me engano, 7º encontro. O Sudeste realizou também, mas outras regiões não têm realizado. Vamos incentivar para que isso seja realizado, os encontros regionais. Por quê, pessoal? Olha, a primeira proposta, privilegiar os encontros regionais, efervescer as regiões. A segunda proposta, efervescer a primeira é efervescer as cidades. A segunda é efervescer as regiões, norte e sul, para que quando chegar no Congresso Brasileiro, tenhamos um congresso qualitativamente, com pessoas, qualitativo e quantitativamente, um congresso digno realmente, com as ideias formatadas, com uma formação melhor. Essa é a proposta dessa BLAI Eventos. A BLAI Arte e Cultura. Vamos, na nossa gestão, promover a arte e a cultura também. Ampliar o projeto Encontro com o Escritor, promovendo encontros entre escritores por área. Eu participei do evento aí da gestão atual, muitíssimo interessante esse evento, Encontro com o Escritor. Quem participou viu como foi importante, mas vamos ampliar, promover encontros entre escritores da mesma área. Divulgar nas redes sociais da BLAI eventos artísticos e culturais vinculados à logoterapia. Por que não, pessoal? A gente não quer só estudo, a gente quer comida, a gente quer diversão, arte. A gente quer a arte como valor criativo, a gente quer mover aí a Mariane Prado, que faz um trabalho muito interessante com arte,
venha fazer parte conosco, Mariana, venha Ana Reis, tantos e tantos, nós temos artistas escondidos, né? E poderemos fazer isso promovendo esses eventos artísticos e culturais, não só artísticos, mas culturais, promovendo a cultura de cada região, que também é uma manifestação da dimensão noética. Estabelecer parcerias com editoras nacionais e internacionais, para ter desconto, aí entra na questão financeira, desconto na relação de compra de livros. Vamos ampliar, vamos conversar com as editoras, e a Blay pode formatar isso tranquilamente para dar essa possibilidade de desconto aos associados. Por fim, na Blay Arte e Cultura, realizar, estimular e apoiar atividades no campo da arte, artesanato, música, pintura, nas diversas instituições vinculadas à Blay. A Denise Jesse faz um trabalho lá com idosos, com a música, com o artesanato. A gente vai procurar fazer esse trabalho, trazendo os artistas e criando, inclusive, a comissão que eu falei lá atrás, a Comissão Arte e Cultura, onde essa comissão vai regimentar esse eixo das nossas propostas. A Blay Literatura, por fim, criar um aplicativo sobre temas afins da logoterapia, com o objetivo de melhorar o acesso a pesquisas científicas, artigos, resenhas, TCCs, dissertações, teses e livros. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes as pessoas não produzem porque elas não têm acesso. Como ter acesso a livro? Vai lá no Google e pesquisa. A Blay vai criar um aplicativo, já estamos pensando nessa proposta, para que quem for fazer pesquisa, escrever um artigo, um TCC, dissertação, uma tese, vai lá e procura nesse aplicativo os temas acessíveis. Propor parcerias com editoras e incentivar a criação de novas revistas vinculadas à Blay, a fim de melhorar a produção científica dos associados. Hoje existe a Logos Existência, que, de forma brilhante, fez essa função, essa revista lá do professor Tiago Aquino. Obrigado, professor Tiago. Fez esse trabalho, de incentivar, de trazer as revistas, a revista Logos Existência, para a Blay, mas vamos ampliar, vamos pensar outras revistas, porque a logoterapia vem crescendo, os associados vêm crescendo, vem crescendo em número também, para que eles tenham acesso a mais revistas e mais produções, e isso o ajude a um concurso público ou na sua produção pessoal. Por fim, uma das funções está lá no Estatuto do Conselho Consultivo, é preservar a história da logoterapia. Em nome desse Conselho Consultivo, em nome de todos os presidentes que aqui passaram, que eu já citei anteriormente, vamos criar um museu virtual, constituído de vídeos, fotos e eventos realizados no Brasil, lá desde Porto Alegre até o momento atual, preservando essa história da logoterapia no Brasil, fazendo com que essa história seja ecoada no presente, fazendo com que a voz de Frankl perpasse a logoterapia e chegue até o momento presente, para que as pessoas que assim desejam conhecer a logoterapia possam conhecer, através da Blay, esse legado. Eu queria agradecer agora e falar humildemente dessa minha música que eu fiz. Eu estava com 18 anos sem entrar no estúdio de música. E algo me motivou a entrar no estúdio de música para compor a música Blay Convicto. Então, foi muito emocionante para mim entrar nesse estúdio e criar a Blay Convicto, Abracadabra, Novo Tempo. Chegamos juntos nessa longa trajetória. É muito emocionante, porque nós criamos um vínculo, nós 6, criando essa história, acelerando a história, uma história que precisa do passado, uma história que precisa das bases antropológicas e precisa da époque, da suspensão da teoria, para que olhemos como pessoas, para que suspendamos toda a arrogância teórica, toda a arrogância que nós temos muitas vezes, para que a gente nos coloque como pessoas. Se o nosso futuro está no passado, nas bases antropológicas, perante a modernidade, não devemos esquecer do legado de Viktor Emil Frankl. Eu vou colocar o meu tempo ainda, eu tenho ainda 1 minuto e meio para apresentar aqui a música e finalizando, pedindo o apoio de vocês, pedindo humildemente que todos os associados aqui presentes e que estarão na gravação lá no YouTube, eles possam olhar para a nossa chapa e dar esse voto de confiança à nossa chapa. Deixa eu colocar aqui, então, a música.
E agradecendo já, muito obrigado. Hablai com Victor. Hablai com Victor, hablai com Victor, abracadabra, o novo tempo já chegou. Hablai com Victor, hablai com Victor, chegamos juntos nesta longa trajetória, acelerando a história, o novo tempo chegou. Hablai com Victor, hablai com Victor, abracadabra, o novo tempo já chegou. Hablai com Victor, hablai com Victor, chegamos juntos nesta longa trajetória, acelerando a história, o novo tempo chegou. O nosso futuro está no passado, nas bases antropológicas, na epoquê. Se o passo perde o compasso das coisas mesmas, no avanço corre-se o risco de se perder. Hablai com Victor, hablai com Victor, abracadabra, o novo tempo já chegou. Hablai com Victor, hablai com Victor, chegamos juntos nesta longa trajetória, acelerando a história, o novo tempo chegou. Ok. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Ivan. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora para as perguntas, que já estão, algumas estão aqui no site, no chat, quer dizer. E como como nós comentamos no início, nós vamos começar pela ordem de apresentação, começando com o Gilvan, então, nesse terceiro bloco. Pergunta para o Gilvan, deixa eu zerar aqui o cronômetro, são 3 minutos, tá? Para fazer a resposta às perguntas. Gilvan, uma pergunta do Marcos Vieira, onde ele coloca o seguinte: a ideia e o objetivo de colocar efetivamente a logoterapia e análise existencial nas academias não tem outro caminho senão da formação acadêmica de mestres e doutores, para, através deles, a logoterapia se colocar no lugar que já há muito tempo merece. Por favor, suas considerações sobre essa colocação do Marcos. Marcos, obrigado, Marcos, pela sua sensível pergunta e dizer da importância dessa formação de professores, de docentes. A gente vê na Hablai despontando muitos talentos dentro da academia. Você é um deles. Com todo respeito, e há tantos outros, mas você é um deles. Pesquisador, que vem pesquisando e que merece um espaço. O Ellison é outro, não sei se está aqui, outra pessoa importantíssima dentro da Hablai, que vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa importantíssimo. Então, tantos e tantos que ainda não são mestres ou doutores precisam dessa oportunidade que eu tive. Eu não tive na logoterapia, quisera eu fazer o meu mestrado ou doutorado com a Isa Schauser. Não pude, por questão financeira mesmo, não tenho vergonha de dizer. Mas fui para outro caminho. Então, o que eu não consegui, eu quero, junto com a diretoria, proporcionar isso a você, Marcos, ao Ellison e a tantos outros aqui presentes que se interessam em fazer um mestrado e um doutorado, proporcionar isso. Estou lutando, estou dizendo a vocês. Eu conversei com alguns profissionais, eu estou reiterando isso, da importância que Viktor Frankl dava à academia. Eu estava dando aula essa semana e os alunos percebem, né? 20 anos, gente, 20 anos, 21 anos, nunca viu falar de logoterapia, está lá ouvindo quem é Viktor Emil Frankl. Então, essa é uma possibilidade que nessa gestão nós vamos concretizar, fazer com que esses cursos de especialização eles sejam expandidos para algo mais, para que tenhamos professores, e tendo professores na academia, tenhamos no futuro mais mestrados, mais doutorados, mestrados e doutorados presenciais, que é o que podemos fazer agora, ou em rede, e depois, dependendo das circunstâncias do governo federal, mestrados virtuais. Mas eu garanto a você que a luta está iniciada, Marcos, para que possamos ter esse acesso
a academia, através desses cursos, e a Blay se compromete aqui, através da nossa diretoria, a ajudar nesse processo. Ok, professor Gilvan. Obrigado. Que é, mãe? Deixa a porta e a janela aqui. Pergunta para o Sam, pergunta feita pelo Diego. Professor Sam, como a gestão do senhor pretende cumprir essas propostas que parecem excelentes? Tem algo consistente para apresentar de algo já feito? Luiz Paulo, se me é possível, eu faço uma proposta. Eu já sei responder, não estou querendo ganhar tempo. Já que houve 3 perguntas para o Gilvan, e ficou determinado que eu seria o último a falar, talvez seria interessante o Gilvan responder as 3, e depois eu respondo se surgirem outras 2 ou só essa. É possível? Eu estou achando mais adequado a gente fazer alternado, porque dá tempo também de vocês irem se preparando para as próximas perguntas. Tudo bem. Então, vamos ler a pergunta do Diego. Quanto tempo eu tenho para responder? 3 minutos. Quer que eu faça novamente a pergunta? Por favor, estou tentando encontrar aqui. Vamos lá. Não, está aqui já o professor Sam. Como a gestão do senhor pretende cumprir essas propostas que parecem excelentes? Tem algo consistente para apresentar de algo já feito? Bem, essa pergunta, como eu comentei para ele no bate-papo, é bem ampla. Sim. A gente precisa pensar em vários níveis. E aí, por exemplo, a gente falou das atividades de formação, grupos de estudo, workshops, webinários e círculos de diálogo. Por que a gente pensou isso? Porque é isso que o estatuto atual prevê. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiros dias, primeiros minutos, primeiras horas, a gente vai sentar com o conselho científico, fazer uma análise, uma leitura da realidade e ver quais são as prioridades. E junto a uma pessoa que não um dos 6 elementos, mas um do 7º elemento, um associado, criar uma agenda periódica, semestral ou anual, para todos os eventos já estarem disponíveis para todo mundo. Exemplo concreto, quando eu fiz aquelas lives há 2 anos, no começo da pandemia, semanais, eu tinha agenda montada para 5, 6 meses. É uma característica minha. Eu gosto muito de fazer o máximo possível no começo, preparar tudo, e deixar tudo pronto para que as pessoas saibam o que esperar. Nós adultos gostamos de saber o que esperar. Então, isso é em relação a isso. Sobre o congresso, no primeiro semestre, contratar uma produtora. E aí nós estamos já em diálogo com uma produtora de eventos, e é uma coisa que a gente tem notado muito, né? O Guilherme trouxe isso na gestão dele, depois outros foram aprimorando, mas a gente precisa contratar uma produtora. A produtora responsável pelo lançamento da camiseta da Copa, o Festival de Música, Rock in Rio, e pelo TED no Brasil, é uma produtora parceira e a gente já está em diálogo sobre isso. No primeiro semestre decidi isso. Estatutariamente, a Blay ainda não pode criar formações de qualquer nível que seja, então a gente precisa criar rede universitária. Para isso, a gente precisa trazer para perto pessoas que estão na fronte do processo. Pessoas que estão na Paraíba, pessoas que estão no Rio de Janeiro, são pessoas fundamentais nesse processo, em Petrópolis e na Federal da Paraíba. A gente precisa começar a pensar na Associação Ibero-Americana, porque, desculpa, é vergonhoso, a gente está há 12 anos e a associação tem uns 25 e a gente não faz parte dela. A gente precisa conversar com quem de direito está à frente do processo. Maria Ángeles Noblejas, que é uma das pessoas da frente, foi só a minha principal tutora na Blay. As associações, as mesmas coisas, as de psicologia. E desconto, gente, eu não sou ninguém na fila do sorvete. Não é na fila do pão a minha metáfora, é na fila do sorvete. Eu não sou ninguém. E eu consegui um desconto de 30% na Vozes, que inclusive está disponível para vocês agora. Imaginei, o que a diretoria da Blay não consegue fazer? Todo mundo sabe que eu sou parceiro da Vozes. O livro do Karl Jaspers foi lançado comigo lá. Então, a gente consegue fazer muitas parcerias, inclusive com a Quadrante eu estou fazendo parcerias para os meus grupos de estudo. E, de novo, eu não sou ninguém.
A ABLAI é a instituição forte que pode fazer muita coisa. Se a gente sozinhos faz tanta coisa boa, imaginem a força de 400 associados. Tempo terminado. Próxima pergunta para Gilvan. Pergunta do Diego. Professor Gilvan, como se dará este monumento do legado da ABLAI e essa parte estrutural tão importante em termos legais? Obrigado, Diego, pela sua pergunta. Eu gostaria de colocar dois tipos de monumento: um monumento teórico e um monumento prático. Eita, tem um som aí rolando. Luiz, será que é o teu? É o seu, Luiz, valeu. O monumento teórico se dá na academia, Diego. O monumento teórico não tem outro lugar. O monumento teórico precisa da academia. Claro que a mídia também é importante, mas a mídia, sem a academia, sem a textura da voz de Frankl, sem a seriedade da logoterapia, ela se esvai. A mídia se esvai se não tiver esse postulado dentro da academia. O primeiro monumento que nós, como a ABLAI, e como qualquer instituição no mundo deveria, porque Frankl não está aqui para construir o seu legado, é esse legado teórico através da academia. E o segundo legado é o monumento histórico, físico, esse que nós colocamos aí, que a ABLAI vai fazer da visita de Frankl. Frankl chega no Rio de Janeiro, inclusive, chega primeiro ao Rio de Janeiro, viu, pessoal? Lembra? O professor Gutenberg tem dito isso aí. Depois do Rio de Janeiro, ele vai, fica no hotel, vai Porto Alegre, 1984, depois 89, Brasília, 91, Rio de Janeiro, 89, Rio de Janeiro, 91, Brasília. E Frankl tem esse monumento. Então, a gente não tem como datar isso. Então, professor Gutenberg, Germano Barbosa, professor Paulo Cruyff, precisaremos de vocês, tá? Para que possamos construir esse legado. A ABLAI, a gestão atual já está fazendo isso, em respeito a todos os diretores que passaram por essa associação, trazendo esse legado, essa história, e vai ficar lá registrado de forma online. Mas futuramente, eu penso, não talvez na nossa gestão, algo físico. Como isso será bonito? Deixar esse legado de Viktor Emil Frankl, uma abordagem, como diz Friedrich Nietzsche, construída com sangue. Às vezes a gente banaliza a logoterapia, coloca o prefixo logo e coloca qualquer coisa depois, de forma banalizando a logoterapia. Mas a logoterapia foi construída de forma de sangue, como diz Nietzsche. Muitos morreram para estar na logoterapia. Inclusive, o sofrimento de Frankl, ele tem esse legado também. Precisamos exaltar essa dimensão trágica da vida de Frankl como superação. Então, se não fossem esses profissionais e não fossem essa trajetória, esse legado de Frankl construída com sangue, gente, não estaríamos aqui. E não teríamos a capacidade de banalizar uma vida tão rica, postada na dor e no sofrimento, mas, acima de tudo, no sentido encontrado a partir da dor e do sofrimento. Obrigado. Pergunta para o Sam, pergunta do Marcos Vieira. Ele está fazendo uma referência a traduções, e ele pergunta o seguinte: qual procedimentos serão tomados pela ABLAI em erros de traduções e obras nacionais com relação ao contexto histórico do Dr. Frankl e também sobre a logoterapia e seus fundamentos? Ele comenta que é algo que é bem comum e claro sobre diversas obras que são lançadas aqui na América Latina, mas que ainda não temos em português. E são muitas, e de discípulos diretos do Dr. Frankl, como, por exemplo, Jerônimo Acevedo e outros. Quer dizer duas coisas. Primeiro, que eu não tinha visto a pergunta, e segundo, Marcos, eu te amo, porque essa pergunta é fantástica. Essa pergunta é, assim, incrível. O que acontece aqui? Marcos sabe da minha paixão por tradução e como eu sou chato pra caramba com palavras. Tipo, essa palavra em alemão não é essa palavra em português. A gente precisa, de novo, do conceito científico, que eu costumo sempre chamar de coração da ABLAI. A gente precisa sentar com o conceito científico e pensar quem são as pessoas mais aptas para o processo de tradução e revisão. E bater a porta
da Ideias e Letras, eu falo deles especificamente porque a tradução é horrível, a tradução, bater a porta deles e dizer, gente, o que vocês estão fazendo? Porque é muito sobre os ombros do Ivo e da Heloísa ficarem o tempo todo em cima dessas editoras e dizer, gente, a gente existe. A Realizações tem essa parceria com a Heloísa, pessoal. O Ivo tem essa proximidade com Ideias e Letras e vai trabalhar nessa revisão do livro que eu estou falando em causa. Mas a Ablai, enquanto instituição, ela precisa escrever uma carta. E Gilvan, se você for eleito, por favor, faça isso por todos nós. Escrever uma carta para as editoras e dizer, olha, a Ablai existe, coisa que em 12 anos a gente não fez. A Ablai existe, a gente quer trabalhar com vocês. Minha meta, meu sonho, minha parceria é que a Vozes não só reative os livros que já publicou e estão esgotados, como comece um processo de tradução. Quem tem os direitos autorais é o Franz Vesely, que o Marcos conhece de Facebook. E aí é conversar com ele, ver se é possível uma parceria Ablai, Instituto Victor Frankl e Família Frankl, para que as traduções e revisões passem com parceria sempre da Ablai, e na editora que for, a editora que pagar os direitos autorais, a gente não se mete nisso. Em troca, o que a gente quer é colocar, vamos usar o termo selo, que não é um termo que o Estatuto preveja, mas um selo, na falta de outro termo, de qualidade da Ablai, nessa tradução / revisão, e, por outro lado, conseguir um desconto significativo para os associados. Porque, em alguns casos, até os 30% que eu consegui, eu acho pouco. Tem livro que custa R$120. Tem livro que o Marcos e eu, a gente chora para conseguir do estrangeiro e chega por R$500. É extremamente difícil. Então, a gente precisa, assim, Marcos, disso. E eu espero, de coração. Gente, de novo, não precisam votar na minha chapa. Votem na outra chapa, sem qualquer problema. Mas quem assumir a diretoria precisa cuidar das traduções e revisões. E, Marcos, muito obrigado por lembrar desse tema. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Sam. Muito obrigado. Esta mesma pergunta, o Marcos Vieira solicitou que também fosse direcionada para o Gilvan. Qual procedimento são tomados pela Ablai em erros de traduções e obras nacionais com relação ao contexto histórico do Dr. Frankl e também sobre a logoterapia e seus fundamentos? Excelente pergunta, Marcos. Mais uma vez, destaco aqui a sua sensibilidade, sua preocupação como tradutor, né? Como preocupado com as traduções dos livros. Nós tivemos recentemente alguns problemas, né? Vocês lembram disso? Não vou citar aqui autores, mas nós temos de vez em quando problemas, não só de tradução, não é só tradução, é erro mesmo. Inclusive, eu tive um erro. E você, não sei se é o Marcos Vieira que perguntou, mas você detectou um erro no meu livro e você foi lá e me questionou, lembra? E eu, no momento, eu estava um pouco estressado, coisa da minha família, dei uma recuada, mas depois eu conversei com você e conversamos sobre a possibilidade de eu mudar e na próxima edição iremos mudar. É isso, é humildade. Às vezes a Ablai, ela pode fazer, Marcos, o serviço de procurar o autor e falar, mas a Ablai não é função da Ablai, eu vejo que não é uma função da Ablai, mas pode, de repente, se o autor tiver humildade, ou o instituto que promove o livro tiver humildade, manter esse diálogo e mostrar a necessidade de melhorar essas traduções. É muito difícil, eu mesmo faço as revisões dos meus livros, né? Então eu mostro a algumas pessoas, mas às vezes escapa um erro, e eu sou obsessivo nessa questão de tradução, de revisão técnica, mas escapa um erro aqui e acolá. Então, o que é que eu penso sobre isso, Marcos? Há 3 tipos de erro. Há aquele erro, às vezes, de sentido para significado, por exemplo, que tem muitos erros, principalmente nas traduções antigas, a gente tem que trabalhar isso. Tem erros por ingenuidade, às vezes a pessoa escreve algo e não sabe o que verdadeiramente quis repassar ali, e na tradução não tem conhecimento, e às vezes, erros, às vezes, aí eu acho mais complicados, erros assim, tentando forjar uma coisa diferente da logoterapia. Eu costumo dizer, e vou dizer isso para todos vocês, isso não é delírio, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito especial da logoterapia, de crescimento, mas temos que ter muito, muito, muito cuidado, porque as pessoas já estão começando a ler os livros de logoterapia.
E as pessoas precisam entender e ver que se esses livros têm a profundidade necessária. Então, a cada momento, eu acho que a Blay, mesmo não tendo nem lá no Instituto essa questão de tradução, mas podemos sim criar uma comissão, aí eu agradeço a você criar uma comissão para a gente investigar um pouco isso, não no sentido de fiscalização e de punição, não, mas de se aproximar dos autores, dos escritores, sejam no Brasil, sejam escritores do exterior que vêm para o Brasil, para que a logoterapia não seja confundida com outras abordagens. Eu não vou falar aqui nomes, mas todos aqui que vêm estudando sabem que a gente tem sido confundido com diversas outras abordagens. Por exemplo, falou de espírito, a logoterapia, nem sempre. Colocou logo no prefixo a logoterapia, nem sempre. A gente precisa, então, cuidar disso. E isso, o texto também é um legado de Viktor Emil Frankl. O texto é um monumento de Viktor Emil Frankl. Precisamos, então, ter muita perspicácia e, de novo, eu peço a tua ajuda, porque você é muito sensível para perceber isso. Para que olhemos... Obrigado, Luiz. Para que olhemos com mais cuidado os textos dos livros. Ler com moderação alguns livros. Obrigado. Pergunta para o Sam. A sua terceira pergunta é da Seira Oliveira. Ela diz o seguinte: a pesquisa mencionada foi realizada com associados da Blay. Todos os associados receberam a pesquisa e apenas 1/3 respondeu. Se não, qual o critério, pois eu não recebi? A gente não mandou para todo mundo. A gente mandou para... Essa é uma resposta bem simples. A gente mandou para 80% dos associados ou 75% dos associados. Então, a gente optou por não enviar para todos os associados. Sim, houve uma decisão, e uma decisão consciente, não necessariamente, fulano eu vou mandar, ciclano eu não vou mandar. Mas a gente enviou bastante. O motivo principal é que a gente decidiu que eu faria esse contato com os associados, porque a gente quer um contato mais próximo. E eu não dei conta. 400 pessoas entre Telegram e WhatsApp, eu não consegui. Eu ficaria muito feliz se a diretoria pudesse compartilhar o e-mail de todo mundo e a gente pudesse enviar, por exemplo, mensagens para todo mundo dentro de algumas regras. Eu acho que não seria nenhum problema. Mas essa é a verdade sincera. Eu pensei que ia demorar 1 hora, eu fiquei 4 horas e tinha enviado para 250 associados. Aí a esposa começou a me cobrar presença em outras coisas da casa. Então, foi por isso. Perfeito. Eu agradeço muito ao Sanciros, ao Gilvan Mello. Acredito que os associados tiveram a oportunidade de conhecer vocês mais de perto, de conhecer as propostas, conhecer os participantes de cada chapa. Conforme nós havíamos combinado, direcionamos 3 perguntas para cada candidato. E agora eu vou passar a palavra a Francisca para que ela possa fazer, então, o encerramento dessa nossa reunião. Quero agradecer, né, ao Gilvan, ao Sam, ao Luiz, que coordenou tão bem, né, conduziu, né, esta conversa, as apresentações, a vocês que estão aqui, né, tão... né, assim, esse tempo, né, que é esse tempo mesmo de ouvir, né, assim, muito interessante isso, né, estar ouvindo as propostas e quanta coisa rica, né, surgiu, foi apresentada, e é isso. Então, assim, só agradecer a todos, né, que contribuíram com esse momento, né, para que possamos, de fato, fazer uso dele, fazer uso da nossa consciência, né, no exercício da nossa liberdade, né, com a responsabilidade que requer. Obrigada, boa noite, e até breve, quando nós formos, nós os convidaremos para uma outra reunião, como eu já falei, para a apresentação de como será o sistema de votação. Vai fazer testes, tá, para não ter problema, enfim, para facilitar o máximo possível o processo, o processo de votação em si.
Então, boa noite, obrigada a todas. E parabéns, tá, gente, pelas propostas maravilhosas. Boa noite. Boa noite a Podemos- todos, obrigado. Ninguém pode falar, né? Deixa eu liberar aqui, desculpa. Pode tirar uma foto, gente? Sim, vamos fazer uma foto. Acho que Perfeito. podíamos tirar uma foto, né? Quem puder abrir a câmera, quem é que... Por favor. Alguém pode tirar a foto, gente? Eu não sei. Solange... Eu posso, Sebastião, você Sebastião. pode ajudar a gente nisso? Porque eu tenho pouca prática com essa coisa da foto. Deixa eu liberar aqui. Sebastião, eu sei que o Sebastião faz, eu não sei outra pessoa, mas sei que o Sebastião... Pode fazer, Sebastião, para nós? Deixa eu liberar aqui os microfones. Tem que abrir as câmeras aí. Pronto, É abri só os para abrir assim, para microfones. tirar nossa foto. Porque são duas... aguardar um pouquinho que são duas... No 3, São 1, duas telas. 2, 3. Espera aí que tem a segunda tela. Segunda tela. 1, 2, 3. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Bom descanso, gente. Abração, Com Deus. pessoal. Gente. Tchau. Boa noite, pessoal. Grande Tchau. abraço para todos. Saúde para todos nós. Apenas quero dizer obrigado, Comissão Eleitoral. Obrigado, Brisa e Luiz. Boa noite.